Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 69 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a Adriana, que tem missões na veia. Ah, que bonitinho, eu descobri faz pouco tempo. Demorou, mas descobriu. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho gravando essa abertura depois que a gente gravou o programa. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre missões, mais uma vez, mais um programa da sequência missionária que nós estamos fazendo. Esse é um programa muito legal, porque a gente vai definir muitas coisas e vamos falar sobre missões. Vamos falar sobre chamado missionário e conhecer um pouco do nosso irmão Eduardo Carpenter e o trabalho que ele tem feito lá no Uruguai, um país pouco desconhecido pra gente, né? Ah, eu sempre quis conhecer o Uruguai, ainda vou conhecer o Uruguai um dia, viu? Então você não perde por esperar, muito legal esse programa, mas antes vamos dar alguns recadinhos que são sempre importantes, né, pra gente fazer uma ligação com os programas anteriores e deixar você com água na boca pro que vem pela frente aqui no Irmãos.com. Muito bem, dona Adriana. Programa passado nós gravamos com o Marcos. Olha, bombou. Foi muito legal, a gente gostou demais da repercussão que teve. Se eu soubesse, a gente não precisava nem ter ido pro Rio de Janeiro gravar com o Max Lucado, né? Pois é, né? Mas foi legal, o programa do Max Lucado trouxe muitos novos ouvintes pra gente que acabaram descobrindo o podcast. E a média subiu, a média de downloads subiu com o programa do Max Lucado e se manteve no programa seguinte, que foi Os Bastidores do Caos, onde nós lançamos o livro Juízes, Os Bastidores do Caos, do Marcos Soares, e nós fizemos aquela promoção. E você deve estar ansioso para saber quem ganhou. A gente falou que ia sortear entre as pessoas que comentassem o programa o livro do Marcos, né? Então vamos ao que interessa e vamos sortear entre todos os que comentaram para saber quem vai ser o Felizardo. E é ao vivo, pelo menos durante a gravação tá sendo ao vivo. É, ao vivo. A Adri copiou todos os nomes das pessoas que comentaram e estamos aqui no site random.org, colocamos todos os nomes aqui e vamos apertar aqui o botão do sorteio. Atenção. Não vale. Ah, e agora? A gente rouba e sorteia de novo? Vamos escolher o segundo da lista? Não. Vai ficar cara essa brincadeira. Newton Santos! De Izezaki! Lá no Japão! Nossa! Alguém sabe quanto custa o frete pro Japão? O duro que ele ainda perguntou se a gente, e se eu ganhar, vocês mandam pro Japão? Não tem como mentir, né? A Adri não me deixa mentir aqui. O Newton ganhou, o livro do Marcos vai chegar lá no Japão. Vamos ter que dar um jeito. Deixa só uma curiosidade, vamos ver que posição que o nosso colega de Várzea Grande ficou? Cadê o Fábio Feite Várzea aqui? Grande... 18º lugar. Fábio, dessa vez não deu. Você foi longe, viu? Mas valeu todo mundo que comentou. Agora tem o desafio, né, Dri? Tem o desafio. É o desafio. Que desafio? De todas as pessoas que comentaram, quer dizer, a maioria falou, eu vou esperar comprar o livro. É mesmo. Depois que tiver o sorteio. Agora a gente quer ver quem é de palavra. Eu quero ver. Vocês estão na minha lista. Gente, a gente sempre fala, as editoras não dão oportunidade para os grandes escritores, e os grandes escritores, bons escritores, têm que procurar formas alternativas, independentes de publicar seus livros. Chegou a hora de você apoiar essa iniciativa. Marcos Soares foi lá, pagou do seu bolso, publicou um livro fantástico sobre juízes. Muito bom, gente. Olha, é sério, a gente não tá falando porque ele é nosso amigo, mas o livro é muito bom. Eu dei uma folheada, o Paulinho tá lendo. Vale a pena você ler e vale a pena você apoiar essa ideia. R$25 não custa muito para você apoiar uma iniciativa privada de publicação de livro. E pode ser que, se a gente vender muito bem esse livro, já tem vendido bem. A gente agradece a todas as pessoas que já compraram, já receberam seus livros. Mas se a gente conseguir fazer vender bem esse livro, a gente pode chamar a atenção de editoras. Editoras podem se interessar pelo trabalho do Marcos. A gente pode investir em outros livros também que nascerão a partir de Irmãos.com. Então vale a pena você apoiar essa iniciativa, esse ministério, esse trabalho que está sendo feito de forma tão brilhante aí pelo Marcos Soares, tá bom? E como que eu faço pra comprar o livro? Entra lá, irmãos.com/lojinha, você vê lá, em irmãos.com você vê... Lojinha com J, viu, gente? Em irmãos.com você vê alguns banners também, na colunete, que é a coluna de irmãos.com, você consegue clicar lá e comprar. Tem também o livro Fazendo Discípulos, então
vale a pena você se envolver nessa causa e ser edificado também com o conteúdo desse livro, né? Se você já tem, dá de presente, aproveita, compra esse livro, ajuda a divulgar esse trabalho. Ah, e tem outra coisa, os nossos botões do podcast Irmãos.com ficaram prontos! Olha, se você não sabe onde usar um bottom, você usa ele que nem um broche também. Broche, o famoso broche. Você pode usar na sua jaqueta, pode usar no seu boné, na sua mochila. Se você usa jaleco. E olha que legal, nós não estamos vendendo os bottoms. Ainda não. Ainda não, tem que esperar se popularizar mais. Mas olha só, qualquer compra que você fizer pela lojinha de Irmãos.com, junto com o seu pedido, você vai receber um super bottom do podcast Irmãos.com. É fantástico, bottom. É lindo fantástico. demais. E se você compra o livro Juízes, os Bastidores do Caos, além de você adquirir esse livro maravilhoso, você vai ganhar o bottom do podcast Irmãos.com. Olha que legal. Exclusivo bottom. Exclusivo. Sabe o logo novo do Irmãos.com? A logomarca nova? Imagina aquilo num bottom. Lembra que a gente falou, tem cara de bottom? Virou um bottom e ficou muito legal. Demais, e você demais. pode usar aí na sua roupa e onde você quiser. Bom, a promoção de comentário podcast foi muito boa porque gerou muitos comentários e incentivou as pessoas que geralmente ouvem os programas e não comentam a entrar lá em irmãos.com e comentarem. E eu gostei de todos os comentários, olha... Foi bem legal. Muito legal, houve até umas discussõezinhas aí e tal, eu gostei bastante mesmo. É legal, isso traz muita coisa pra gente, traz muita coisa pro site e saber mais quem está ouvindo e comentando. E como a promoção deu tão certo, a gente vai repetir nesse programa porque tem a participação do Ariovaldo Ramos e o Ariovaldo está lançando um novo livro, Ação da Igreja na Cidade, o novo livro do Ariovaldo Ramos. Livro gostoso de ler, a gente também tá lendo, a gente lê uns 10 livros ao mesmo tempo. Esse é o problema, por isso que a gente não consegue terminar, a gente lê vários livros ao mesmo tempo. Toda noite antes de dormir a gente escolhe um capítulo de um livro, aí nenhum termina. Mas esse do Ari é gostoso muito porque bom. Ele é fácil, prático. É fácil de carregar, é prático, você carrega na bolsa, lê no ônibus, no metrô, em tudo quanto é canto aí. Então comente e no próximo programa a gente sorteia novamente mais um livro, dessa vez do Ariovaldo Ramos. Eu gostaria de fazer um agradecimento agora, em especial, às pessoas que nos enviam presentinhos. É verdade, a gente tá devendo tão falar sobre isso já há algum tempo. Temos recebido alguns presentinhos. Ai, gente, cada um mais lindinho que o outro. Olha, eu gostaria de mandar um abração aí pro Rodriguinho, lá do Rio Grande do Sul. Rodrigo Gonçalves. Ele mandou um DVD pra gente. Olha, fantástico, Rodrigo, muito bom. DVD mandou uma cartinha também. Escrita à mão, gente. Olha que coisa mais querida, é muito legal. Também a Carol lá de Rio Branco, do Acre. Do Acre. Que existe, pelo menos veio com selo do Acre, com carimbo do Acre. Veio tudo do Acre. Veio bolsinha do Acre, camiseta do Acre. Os muito docinhos legal. do Acre. Amo cupuaçu, Carol. Você acertou em cheio, meu Deus. E um cartãozinho também muito carinhoso. E essa semana chegou pra gente uns doces mineiros. Ai, gente. Era uma caixa sem fundo, né? Vocês Parecia. não têm ideia A gente não parava de mais de tirar coisa lá de dentro. A Renata de Uberlândia mandou esse presentinho pra gente. Já tá pendurada aqui na geladeira. Ela mandou imã de geladeira, mandou bijuteria pra Dri. Coisa mais linda. Olha, Remo, um beijo mesmo. Muito obrigado. E uma carta, né? 3 folhas de carta. Escrita é muito à mão bom. também. É muito bom receber e-mails, é muito bom receber comentários. Mas quando a gente recebe uma carta escrita à mão, com carinho, não tem preço que pague, né? Então a gente agradece pelo carinho de vocês. A Renata foi muito fofa. Olha, acertou em cheio também, viu? Então a gente agradece a todos vocês que têm enviado presentinhos. Se você quer enviar um presentinho, a gente não vai recusar, tá bom? Nossa música brasileira daqui a uma semana, se você está ouvindo o podcast no dia da publicação dele, daqui a uma semana, dia 5, 6 e 7 de setembro, em Arujá, lá no Jovens da Verdade, você participa de um encontro maravilhoso de grandes músicos cristãos. Eu só vou falar pra vocês o que tem no nossa música brasileira. Música de qualidade, música popular brasileira. Música raiz. Muito. Olha, vai ter Carlinhos Veiga, gente, vocês têm ideia. Entra aí no MySpace /Carlinhos Veiga
e escuta as músicas do cara. Ele vai estar com banda lá e uma galera. Gente, é uma delícia. Fantástica. Uma delícia. Vale a pena você participar, uma parceria nossa aí com o JV. Nós estamos divulgando nossa música brasileira. E entre aí no site do Nossa Música Brasileira e veja todo mundo que vai estar participando aí. Na verdade, no site do Jovens da Verdade que você entra, né? jovensdaverdade.com.br, clica no banner lá e faça a sua inscrição para o Nossa Música Brasileira 2009. E olha, eu tenho certeza que você não vai se arrepender mesmo. E no próximo final de semana, sem ser esse próximo, do Nossa Música Brasileira. Depois do Nossa Música, dias 11, 12 e 13 de setembro. O que é que tem, Dri? Tem a Conferência Missionária na Borda. Nós vamos participar lá. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso ministério, aqui em São Bernardo do Campo, na Igreja Batista da Borda do Campo, nós vamos ministrar uma palestra sobre missões na internet. Então você que é de São Paulo, da região, quer conhecer um pouco mais do nosso ministério, você vem e participa dessas conferências às 10 horas da manhã no dia 13, no domingo, dia 13. Às 10 horas da manhã você vai participar dessa palestra lá com a gente. Entra em www.borda.org.br e tem mais informações, certo? Certinho. Email! Olá, eu sou o Jackson Lucas, tenho 25 anos e sou angolano. Angola fica na onde mesmo? É o primeiro e-mail recebido da África. Ah, da África. Olha que legal. Tive a graça de Deus de conhecer o vosso site. Tenho ouvido os vossos podcasts que são muito abençoados. Tenho colocado eles no meu telemóvel e no meu iPod. Chique. Pra quem não sabe, né, brasileiros, telemóvel é o bom e velho celular. Geralmente ouço quando estou a trabalhar e tenho gostado imenso. Infelizmente, nunca indiquei alguém. Como assim, Jackson? Já até cheguei a falar com alguns amigos sobre os podcasts, etc. Mas também nós, angolanos, ainda não temos o hábito de ouvir podcasts e outras coisas do gênero através da internet. Eu tô sentindo que você vai ser usado, colega, pra disseminar isso aí. Você vai ser o embaixador do podcast em Angola, hein? Olha, isso aí. São poucas pessoas realmente que se interessam por essas coisas aqui. Você sabe que no Brasil também foi muito difícil a gente colocar na cabeça das pessoas esse hábito de ouvir podcasts, né? A gente já tem 3 anos e meio de podcast de Irmãos.com e as pessoas ainda estão criando esse hábito. Angola é um país recentemente saído da guerra e muita coisa ainda está por se desenvolver. Nós temos um índice de analfabetismo de cerca de 80% das pessoas... Caramba! É muita coisa, 80% é muita coisa. É. E das pessoas letradas, poucas ainda acendem a internet com tanta frequência e dos que acendem, poucos sabem o que é um podcast, né? Essa é a dificuldade, né? As pessoas não têm muito acesso à internet ainda. Mas as coisas estão a mudar e penso que com o tempo mais pessoas estarão cada vez mais informadas e passarão a ter mais acesso à internet e outras tecnologias de informação. Já agora, se me permitem, eu estou a pensar em copiar alguns podcasts interessantes. Boa ideia. E gravá-los em CD ou pendrive para oferecer a alguns amigos. Muito boa ideia. Ainda ele pergunta, vocês não se importam? Olha, a gente faz questão, Jackson. Olha só, é que quando a gente fala de MP3, as pessoas acham que se copiam o MP3 está fazendo uma pirataria, coisa assim. Não, mas os podcasts são pra isso, são pra ser divulgados. O podcast é vontade. Você pode copiar, pode distribuir, grava CD, grava DVD, distribui pra todos os seus amigos. Olha, presta atenção. A hora que você for visitar aquele seu amigo, fala pra ele assim, você não quer ir lá na cozinha pegar um copo d'água pra mim? Daí você coloca um pendrive no computador dele e coloca todos os podcasts lá. Boa ideia, Eli, boa ideia. É isso aí, vocês, outros ouvintes, também podem fazer isso. Se a pessoa não tem acesso à internet, grava num CD, passa pra ela, com certeza ela vai começar a ouvir, vai celular. gostar. Tem 1000 maneiras de divulgar o podcast, Irmãos.com. Mas, boa ideia, viu, Jackson? Um abração. E um grande abraço a todos os angolanos que vão passar a ouvir a gente a partir da ação do Jackson lá na Angola, né? Próximo e-mail, Isabel Bragança Paulista. Olha, Isabel, devo lhe informar que você ficou na 2ª posição no sorteio, viu? Foi quase. Só que assim, Isabel é o nome, Bragança Paulista é a cidade, não é o sobrenome, tá?
Ficou claro isso, amor? Tá bom, vamos lá. Meu nome é Isabel e conheço o site irmãos.com desde maio de 2009. Olha só, a gente já Pouquinho tinha tempo, né? 10 anos, pelo menos 11 anos já completados. Conheci quando eu estava procurando por uma Bíblia online na versão NVI. E olha, foi o primeiro site que apareceu no Google. Ainda é, se você procura a Bíblia NVI online, irmãos.com é o primeiro do Google. Isso é uma benção muito grande. No início, eu não tinha percebido como o site era grande e diverso, já com 11 anos na net. Gostei muito mesmo. O tempo foi passando e eu fui descobrindo o devocional, Colunete e todos os recursos do site. Enfim, conheci o podcast. Até então, não conhecia essa tecnologia. E foi genial essa ideia de vocês de usá-la para falar sobre assuntos no meio cristão. Fui e sou muito edificada com os assuntos abordados. Já baixei todos e estou ouvindo. Ainda não consegui ouvir todo. Ai. Tá devagar. Não, mas ela tá ouvindo. Tá ótimo. Mas logo eu termino. Parabéns pelos assuntos que são muito interessantes e divertidos. Além de nos incentivar a estudar alguns assuntos mais a fundo. Vocês poderiam fazer podcast semanal, hein? O pessoal tá pedindo bastante esse podcast semanal, tá? Mas é só pra vocês saberem que eles estão pedindo. Por enquanto vai continuar quinzenal. Agora já nem fala que sim, nem que não. Deixa rolar. Olá, pessoas, como vão? Beleza, mês? Meu nome é Fábio Olímpio Ferreira Júnior, de Goiânia, Goiás. Amém. Ele coloca aqui, conhecida como a roça asfaltada. E não, nós não temos vacas andando no meio da rua aqui, não. A Adri conhece essa história, né? Só que lá no Mato Grosso do Sul são as onças e jacarés. Conheci o podcast Irmãos.com por um amigo que já os ouve há muito tempo. Claro que não ouvi todos em uma semana. Outro que tá devagar, né? Tá devagar. Em uma semana dá pra ouvir todos, meu querido. Não dá não, amor. É que ele ouve medita, é que tem gente que trabalha, né? Ele abre a Bíblia, faz essas coisas. É verdade, é verdade. Mas sempre faço estudos e análises. Viu? Adivinhei. E análises com minha esposa sobre cada um dos temas em meu iPod. Desculpa aí, tá? Pelo iPod. Não tem o motivo real de enviar-lhes este e-mail é que, como todo bom bereano que sou, percebi que o nosso teólogo de plantão, nosso querido e amado em Cristo Jesus, Marcos Soares, errou em uma de suas afirmações. Olha! O que não tira o mérito de ele ser muito bom bereano. Afinal de contas, somos humanos e todos erramos. Ele já está perdoado em Cristo Jesus e em meu coração também. Olha só, que drama. Vamos ver o que ele disse aí. Tá falando aqui, ele disse que Baraque era Débora, ou que Baraque se transformou em Débora. Errado! Segundo o livro de Juízes 4, de 4 a 9, Baraque foi um juiz junto de Débora, e não um se transformou no outro. Imagina que sinistro. Até mesmo porque na Bíblia não relata o primeiro caso de transformista. Olha só, vamos explicar. Muito bem, você foi um bereano, foi lá, Juízes de 4, capítulo 4, de 4 a 9, você vê a história de Baraque e de Débora, são pessoas diferentes. O pessoal pediu no comentário que a gente explicasse isso, né? Ninguém foi lá em Juízes e abriu, né? Todo mundo quer tudo mastigadinho. Porque ele foi na Bíblia. Exatamente. Gente, vamos ouvir de novo o que foi falado. Na lista que eu peguei aqui não tem Baraque. Eu não vi que Baraque. Tá como Débora, né? Tá como Débora. Na verdade... ele virou mulher. Nós tínhamos lido todos os juízes que estavam relatados no livro do Marcos, né? Que tem uma listinha lá dos juízes. Ao invés de falar em Baraque, nós falamos de Débora, porque eles foram contemporâneos, né? Então, na lista ele aparece como Débora, mas não quer dizer que Baraque é Débora. Baraque aparecia como Débora porque fazia parte da história de Débora. Ficou claro agora? Ficou. Só pra defender o Marcos, tá bom? É claro que ele sabia o que ele tava falando. Ele escreveu um livro sobre juízes, ele não falaria que Baraque virou uma transformista da noite pro dia. Mas, continue bereano, tô orgulhosa. Continua pesquisando, é isso aí. Tô orgulhosa de você, amigo. Tô orgulhosa. Orgulho é pecado, né? Não, estou feliz por você. E como ele foi assim tão bereano, a gente não costuma fazer isso, mas vamos mandar aqui um abraço, né? Fazer o quê? Vamos lá. Peço que mandem um abraço no ar pra minha esposa Betânia. Detalhe, casei com a cidade em que Jesus foi ungido. E minhas amadas filhas Brenda, de 9 anos, e Hannah, de 2 meses, que inclusive o nome dela em árabe significa João, como João Batista. Olha só, se Baraque virou Débora, Hannah virou João Batista, tá tudo certo. Tá em casa, tá tudo em casa. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelos comentários. Tem mais coisa? Betânia, Fábio, de Goiânia, está te mandando um abraço.
Então, tudo bem. Tá bom. Agora sim. Então vamos lá pro nosso papo com o Ariovaldo Ramos. Ah, mas deixa eu falar o nome da mãe dele. É Goiazita. E mora em Goiás. Sandrinho. Mais um desafio pra tia Sara, que volta no próximo programa. Muito bem, continuamos no SEMESP, Conferência Missionária do Estado de São Paulo, aproveitando para gravar muitos programas por aqui, como a gente não gosta de perder oportunidades. E estamos aqui, mais uma vez com a Dri. Fala aí, Dri, um oi pro pessoal. Oi. Oi. MV, representando o JV na estrada. Eu já sou de casa. De novo esse Eu já sou de casa, já sou de casa. Oi, galera, tudo bem? O Marquinhos deu um tempo pra gente, a gente pode respirar aliviado. É verdade. Sem o Marquinhos. Ariovaldo Ramos. Opa, tamo aí de novo. Nosso Mestre. Coringa aqui. Nosso guru também, né? Todo mundo chama de guru. Eu sei que ele não gosta de ser chamado assim, mas todo mundo lá. Padrinho do chama, podcast Irmãos.com aí, já ganhamos. É verdade, é verdade. Já titulou já. Já tuitei, hein? Nosso maior divulgador, a gente mais ganha acesso no site depois do dicionário de nomes que a gente tem no site. É por causa do Ari, é uma grande bênção. Já tá ganhando o Max Lucado já. E Eduardo Carpenter, seja bem-vindo ao podcast Irmãos.com. Obrigado, falou certo, hein? Carpenter, é isso mesmo. Ah, é? Tem gente que fala carpinter, carpenter, carpinteiro, É que tinha carpete. Tinha os The Carpenters, né? A banda lá, a gente só tirou essa. É a família dele. Legal. O Eduardo é missionário no Uruguai, um país que tá aqui do nosso lado, pouco conhecido por nós brasileiros. A gente só sabe que a gente perdeu a Copa de 50 pro Uruguai. Eu acho que é a única coisa que a gente sabe. Não, só... Triste só, lembrança, hein? Só pra situar vocês, assim, imagina o mapa do Brasil na cabeça. Agora imagina o Rio Grande do Sul. Então, o Uruguai tá lá embaixo. Desce um pouquinho. Não é no Paraguai. Aquela bolinha embaixo do Rio Grande do Sul, né? Quando você achar água, você achou Montevidéu. Ah, é. Monte de Montevidéu água fica lá. ali pertinho, na beira do Rio da Plata, que divide Uruguai e Argentina. Olha que legal. E a gente quer falar um pouquinho sobre esse país desconhecido. Não fica na Ásia, não fica na África. O Uruguai tá aqui na América do Sul e a gente quer entender um pouquinho como que é fazer missões, trabalhar dessa maneira lá no Uruguai. Mas antes eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua vida e como que você foi parar lá no Uruguai. Sua história. Se eu contar minha história, vocês vão chorar, vocês vão rir. Tem de tudo. Bom, sou filho de pastor, já começa o trauma aí, né? Então... Olha o choque da identidade aí, né, Ari? Não tem jeito. É essa coisa. Então, filho mais novo e pastor pobre. Então, mais choque ainda. A gente vai crescendo, vai passando por igreja, vai passando por casa de recuperação de jovens drogados. Meu pai era deão, né, pastor responsável, aquela coisa. E um dia, sempre muito precoce, entrei na faculdade com 15 para 16 anos, a minha primeira faculdade, e precoce também, no meio da minha primeira faculdade, eu me sinto chamado para ir pro seminário. Aí vou pro seminário e vejo uma menina lá que tem 14 anos, magrinha e tal, o nome dela é Rita. Hoje ela é a mulher mais feliz do mundo porque casou comigo. Ah, entendi. Será que não há controvérsia? Depois Ela eu dou o não está telefone e aqui. vocês liguem pra ela. Então a gente tem uma filha linda, né? Mas antes disso, sou ordenado pastor, ainda solteiro, caso com ela e tal. Eu fui trabalhar e comecei a trabalhar em várias empresas e tudo. Um dia eu senti um chamado de Deus pra só estar na obra. E foi difícil, né? Eu ganhava bem, eu tinha uma vida boa e tal, e aí fui trabalhar só na obra. E a partir disso, depois de uns 6 anos, só integralmente na obra, Deus me chamou. Eu tinha
várias atribuições na denominação, pastoreando igreja. Minha esposa também é funcionária pública, estadual, no Rio de Janeiro. E a gente largou tudo porque, como disse o Ari no nosso culto de despedida, nós ouvimos a voz. Não tem jeito. Quando você ouve a voz... o Ari tava lá na foi pregar, cara. Olha. Me deu a honra lá. Entendeu? A honra foi minha. Foi muito bom. Ô, Carpenter, é muito legal isso que você tá falando, porque eu e Paulinho, a gente tá vivendo isso também, né? Que às vezes a gente encontra umas pessoas, as pessoas falam, nossa, mas você não fez faculdade, você não fez pós-graduação, por que você não vai trabalhar? Por que você vai viver 100% como missionário e tal? O pessoal assusta muito. Aí eu fico pensando, eu falei, quer dizer que pra eu servir a Deus, eu tenho que ser nada. Eu não tenho que ter estudado, não tenho que ser nada. Eu tenho que viver na mediocridade. Eu falei, não, eu fiz faculdade, sim, estudei, e eu quero dedicar tudo isso pra Deus. Eu posso usar isso pra Deus, né? Claro que pode. Posso, né? quero. A sua formação é? Eu sou formado em Sociologia e eu fiz 2 anos e meio de letras, né? Então, português e inglês. Eu não falo nada de inglês. E foi pro Uruguai. Eu fui pro Uruguai, né? Que fala em espanhol, pra quem não Agora, sabe, eu trabalhei toda a minha vida com marketing. Então, eu tenho a faculdade da vida é marketing e vendas, né? Com certeza. E você teve bons empregos também, né? E é estranho, assim, como que as pessoas, assim, olham pra você e falam, nossa, mas como você largou esse mega emprego numa empresa renomada, aposentadoria e tal, essas coisas vêm tudo na cabeça, Agora, né? Pô, salário, aposentadoria... Carteira assinada. Carteira assinada, 13º, e assim, pra viver 100% na obra, pra Deus. Porque pra gente, eu ainda não consigo responder muito bem essas pessoas. Não sei nem se eu devo responder. O que eu queria saber assim, como que vocês vivem nisso. Parece que isso aqui é uma constante aqui na mesa, porque eu também vim de uma experiência como essa, como a do Carpenter. Mas antes da gente aprofundar nesse assunto, eu queria fazer uma pergunta para Ari. Pra gente encerrar esse assunto dessa crise aí de, né, como é que eu posso servir a Deus, e a gente aprofunda nesse lance de você, quando você abre mão e você vai servir a Deus. Qual é a visão, a leitura que você tem sobre essa questão? É justamente isso que a gente está falando aqui, né, que foi apresentado aqui, Ari. Você acha que necessariamente as pessoas têm que se envolver para estudar uma forma teológica, ou com a profissão que elas escolheram, elas podem servir a Deus? Qual é a leitura que você faz? O que você tem para falar pra gente, o pessoal que tá ouvindo? Dependendo da resposta do Ari, a gente vai ter que sair da missão. Bom, em princípio todo cristão serve a Deus, né? É a definição por excelência. A gente pode servir a Deus a partir de qualquer especialização na vida, porque tudo é pro reino. O reino de Deus é abrangente. O reino de Deus é a busca para que a vontade de Deus seja feita perfeitamente, como é feita no céu, e em todas as áreas da atividade, da vida e da existência humana. Então, o cara fez engenharia, pode usar para Deus. Se ele fez medicina, química, biologia, não importa. Não importa. Deus é Senhor de todas as áreas da vida, e a gente pode usar tudo que a gente é e deve, tudo que a gente é, tudo que a gente tem, tudo que a gente sabe, para servir a Deus. E essa coisa de servir a Deus em tempo integral é um chamado de Deus. Às vezes Deus chama todo mundo para servi-lo. Alguns ele diz, eu quero que você faça isso exclusivamente e quero que você esqueça as outras coisas porque eu tenho algo para você, e enfia a cara nisso e vai em frente, que eu tô com você. É uma decisão divina. E ele faz isso mesmo. E ele chama um cara, ele não chama teólogos, ele chama filhos. E como foi com você, Ari? Comigo também foi assim. Eu tava me preparando no 2º grau, né? Eu tava na área de administração, tava me formando e indo para caminho da universidade dentro dessa área que eu tinha escolhido, que era administração. E aí o pastor da igreja que eu frequentava pediu se eu podia ajudar numa congregação que estava começando, precisando de gente e tal, e se eu podia ir lá liderar o grupo que ia cuidar da congregação. Eu fui. E quando eu estava lá na frente, falando com o povo e ensinando os irmãos e dizendo, gente, vamos lá, vamos buscar o Senhor, vamos ter esperança e tal, eu de repente tive uma espécie de percepção. Cara, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu quero estar com o povo dizendo,
vamos fazer a vontade de Deus. E aí... Tem gente que acha que é uma visão, é um anjo que aparece, faz o chamado e tal. Mas é uma coisa que a gente sente no coração mesmo, né? Uma percepção pessoal que tem a ver com a nossa realidade e nosso relacionamento com Deus. Então parece, né, Paulinho, não sei se você concorda comigo, que todo mundo que está compondo a mesa aqui tem uma premissa parecida, semelhante. Sim. Tem algo em comum aí, que estavam com seus caminhos praticamente traçados e aí teve essa percepção. Achava que estava o caminho traçado. Boa colocação. E eu quero perguntar pro Carpenter isso daí, porque esse evento que a gente está participando aqui vem trazer uma proposta de algo relevante, uma igreja relevante. Quando você teve essa percepção de missões na sua vida, na vocação, você percebeu, igual o Ari falou assim, eu tive essa percepção, porque pelo que você falou, eu entendo muito bem quando você tem um bom emprego, eu também trabalhava numa multinacional, vim desse ambiente corporativo, me preparei, estudei para ser um executivo. Mas quando eu tive essa percepção, eu vou me apropriar dessa palavra do Ari, isso mudou. E como é que aconteceu com você? Isso foi um processo? Como é que foi? Veja bem, esse chamado específico Uruguai, um momento da minha vida ministerial e tal. O chamado para ser pastor em tempo integral, eu trabalhava muito, né, na empresa que eu trabalhava muito, muitas horas, trabalhava 12, 13 horas por dia, era uma loucura, né, empresa de automóveis, então você tem que realmente se doar ali. Foi uma experiência com Deus, assim, muito pessoal. Eu senti claramente que Deus estava dizendo para eu sair da empresa. Eu falei para Deus, olha, se você tá falando comigo isso, eu e minha mulher somos um, você tem que falar com ela também, porque como é que vai? E eu lembro que eu levantei na minha cama, né, e tal, cedo, aí encontrei com minha esposa no corredor da minha casa. Ele disse assim, agora que eu vou ver se Deus está falando mesmo, aí eu vou sair da empresa. Aí ela olhou pra mim e disse, eu sabia que ela nunca ia aprovar. Ela virou e falou assim, eu acho que você tem que sair mesmo. Eu disse, é Deus. Agora, que eu tinha certeza da resposta dela, entendeu? Então foi uma prova ali que eu tinha que sair. E o que acontece com a maioria das pessoas, com jovens principalmente, é que acham que o chamado, ele carrega um conteúdo mágico. Você vê um lance assim, tudo vai abrir, vai ter tudo lindo, vai ser tudo colorido. Não é. Essa realidade é boa. Essa percepção da realidade é importante. Você pode esperar luta, você pode esperar vento contrário, você pode esperar falta de vento, você pode esperar naufrágio, você pode esperar tudo, entendeu? Você pode esperar tudo, entendeu? Mas você também tem a certeza de que se Deus chamou, Ele tá do teu lado e Ele vai te conduzir. Mas tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender, queria até uma resposta do Ari com relação a isso, porque assim, eu gosto muito do que a gente faz, nós somos missionários, eu gosto muito de fazer isso, e às vezes eu fico pensando, será que eu estou realizando um desejo meu, ou será que eu estou cumprindo o meu papel na missão de Deus? Eu ainda tenho muita dificuldade de ver isso. Aí às vezes acontece um monte de coisa errada, eu fico, nossa, mas será que é Deus me mostrando que é pra eu não estar aqui, ou será que são esses ventos contrários? Não, o vento contrário é porque não tem jeito de servir a Deus sem encontrar batalhas contra tudo aquilo que não quer que a vontade de Deus aconteça na Terra. Isso não tem jeito, entendeu? Agora, gostar muito de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça é o casamento perfeito. Isso é muito bom. Esse é o casamento perfeito, porque Deus não é um estraga prazer. Deus diz assim, o que você gosta, eu gosto também. Vamos fazer junto. Você acha que tem alguma coisa em relação aí, se a gente pode falar sobre chamado e vocação ali? Tem alguma relação nisso que você está falando? Eu acho que sim. Eu acho que todos nós, todo cristão é chamado a honrar a Deus. Agora, no meio desse chamado, ele pode dizer, escuta, você tem um projeto aí, não tem? Tenho. Eu quero ajudar a gente assim, eu quero falar isso, eu gosto de fazer essas coisas. E Deus diz assim, então eu vou chamar você para fazer isso comigo, para a gente trabalhar junto no reino. Você esquece os outros objetivos, vamos nos dedicar só a esse. Aí casa as duas coisas, porque você adorava fazer o que fazia, agora adora muito mais, porque você faz do jeito que quer para a pessoa a quem você queria realmente prestar culto.
É isso que é o chamado e a vocação. Isso é maravilhoso. Eu posso contar alguma experiência que eu gosto demais do que eu faço e às vezes eu me sinto até estranho com relação a isso também, porque parece que pra você trabalhar você tem que fazer o que você não gosta, né? A gente é meio criado assim. Só pra ganhar dinheiro, né? Às vezes a gente passa a madrugada trabalhando, mas assim, é como se eu estivesse me divertindo, porque é algo que eu gosto de fazer, sabe? Não é uma coisa pesada que você chega em casa esgotado. Vai acabar esse congresso, a gente vai chegar em casa moído fisicamente, mas com o emocional, com aquela alegria que não tem salário que pague, né? Isso é muito bom. O lance comigo é entender que tudo tem tempo. Que se Deus fechou uma porta, tá abrindo outra, você passa e vai adiante. E agora é diferente. Ou seja, eu gostava muito de pregar e de trabalhar com jovens e tal, na minha denominação, tudo, viajar e abençoar a vida deles, falando e conversando e aconselhando. E agora eu tô trabalhando com por exemplo, adolescentes e jovens em situação de risco social, numa igreja lá. Aí, e a primeira aula... Lá em Montevidéu. E a primeira aula foi com crianças. Aí podia passar, você foi um congresso lá no Brasil, agora tá trabalhando com crianças. Mas Jesus fez isso, cara. Jesus deu escola dominical para as crianças. Então eu tenho que copiar Jesus. Qual foi o maior desafio para você, Carpenter, para fazer essa transição? Maior desafio... Quando você decidiu sair, aí dedicar 100% pro ministério. Salário? Não. Assim, você diz lá quando eu deixei emprego. Lá no início. Ali foi... Eu sabia que era Deus, né? E foi... A questão financeira é uma questão que pesa. Muito, né? Não, claro que pesa, né? Se disser que não pesa... Por que pesa tanto assim, Ari? Você come, né? Veste, come, não pode andar nu. Os caras são muito exigentes. Fica doente, precisa de remédio. Fora que a gente precisa de recursos pra gente cumprir, né? Qualquer, assim, tudo, o Xerox, todas as coisas a gente paga, a televisão a gente tem que comprar, é dinheiro. Esses materiais aqui, tudo é dinheiro, tudo é recurso. Então o dinheiro é uma coisa que pesa. A primeira vez que eu fui a Montevidéu foi em fevereiro do ano passado. Eu cheguei lá e eu tava esperando meu irmão chegar na sexta-feira. Ele perdeu o avião por causa de um choquito. Choquito é um poodle toy que ele tem. Foi ter que levar na Tijuca, entrou no engarrafamento e não chegou no aeroporto, perdeu o avião. Bom, aí eu disse, sexta-feira vamos fazer o quê? Ia sair com meu irmão, aquela coisa. Aí saí com a Rita, assim, um tempo lindo, sabe, um caloroso tempo. Aí vi um casal meio assim, estranho assim, colocando umas coisas no carro. Eu disse, vou chegar e vou fazer um primeiro contato. Não sei falar muito bem espanhol, mas vamos lá. E cheguei, comecei a conversar com ele, muito preocupado, né? E disse assim, você tem filhos? Eles, temos filhos. E você, e tem escola aqui por perto? Tem aqui. Ela pegou um mapa, começou a me mostrar as escolas e tudo. Aí eu falei assim, eu não sei por que eu fui falar, a mulher tava fumando assim, né, e tal. E o marido assim, uma cara meio de limão galego, sei lá, e eu disse, tô muito preocupado com a minha filha, adaptação. Ela, mulher olhou pra mim, Deus proverá. Eu disse, aí pegou feio, hein, senhor? Que é isso? Usou a boca da mulher pra falar pra mim, cara. Entendeu? Então é um lance assim, a confiança que você tem que ter em Deus tem que ser maior que... Olha, Deus tá chamando? Deus vai mostrar, Deus vai guiar, Deus vai fazer. E eu tenho provado disso, cara. Esses dias a gente tem uma história parecida também. Nunca compartilhamos isso, né, Dri? A gente tava lá em Campo Grande, na livraria, o cara chegou... É verdade. Em janeiro desse ano. Assim, a gente é criado em um ambiente bem tradicional e tal, então a gente vê algumas coisas diferentes, a gente fica um pouco com o pé atrás, né? Mas tem vezes que Deus fala claramente com a gente, não tem como. A gente tava numa livraria lá em Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, chegou um rapaz pra gente, ele ficou olhando a gente várias vezes de longe, né? E olhando e tal. Aí eu, passando no caixa da livraria, pagando, ele passou no caixa também, ele olhou pra mim. Me desculpa, eu sou fulano de tal, não te conheço, mas Deus tá me incomodando, não sabia que eu era cristão. Deus tá me incomodando faz tempo, tô olhando pra você, pra dizer que pra vocês são casados, né? São aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer de verdade. Cara, a Bíblia diz que até as pedras clamarão, né? Então tá aí, ó, toma do caixa da livraria. Vocês podem confiar em Deus, porque aquilo que Ele falou pra vocês, isso vai acontecer. A gente ficou parado assim, ó,
fiquei olhando e falei, será que eu acredito que isso veio de Deus, não veio e E era tal? uma época que a gente tava até decidindo. A gente tava se nessa a gente ia virar época, nessa missionário, fase, sabe? não, De Deus tá chamando, mas será que ele tá chamando mesmo? Mas Será aí, que sabe que como que a gente é, né? Aí eu arrumei emprego, fui mandada embora, assim, por um motivo bobo, porque eu fui considerada qualificada demais pro meu cargo, fui mandada embora. Isso tem. Isso E aí arrumei outro emprego e fui mandada embora de novo por causa da crise. Então, assim, sabe, umas Oi, coisas. é o Aí o engraçado. anjo falando, alô, vai entender ou não? A gente já tá. É coisa que a gente nunca compartilhou. Eu sei que vocês são os convidados, mas eu queria aproveitar o tema pra contar. Peraí, tem mais uma coisa. Lógico, você... Porque Deus tava falando comigo, mas mostrando assim. A gente nem sabe como vai ser no futuro. A gente tá ainda esperando a confirmação de Deus em relação a isso. Mas eu indo pra obra, e aí a gente pensando, a Adri vai continuar trabalhando, ganha seu salarinho lá, garante o nosso sustento. Nós somos missionários, tudo bem, mas o sustento tá garantido. Uma semana antes do encontro CEPAL em Sul, o encontro CEPAL Sul, em agosto do ano passado, ela foi mandada embora do emprego, com esse motivo bobo que deu aí. Beleza, que legal, agora ela pode ir pro encontro com a gente. Passou uma semana lá com a gente, gostou muito e tal. Passou alguns dias, arrumou outro emprego. Aí Deus deve ter falado, será que eles não entenderam ainda? Agora teve o encontro CEPAL, agora em maio. Um dia antes do encontro, ela foi mandada embora de novo. Um dia, 5 horas da tarde, eu ia viajar, tava com a mala pronta pra ir sem ela. Ela foi mandada embora, foi junto, se apaixonou pela coisa. conseguir agora, porque só vai ter CEPAL daqui a um ano. Não, ele ia viajar sexta de manhã, eu fui mandada embora quinta-feira, 5 horas da tarde. Eu gosto daquele texto quando o chamado de Saul. E Saul tá procurando lá o jumento do pai, aquela coisa, e Samuel diz, eu não te ungiu, não tá te chamando? Então é o seguinte, vai acontecer isso. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Por exemplo, o Ari já trabalhou com consultoria, né? Muito tempo. Tive minha própria empresa. Então, às vezes uma porta abre e a missão continua. Sem dúvida. A missão continua. E você tá ali, trabalha aquele tempo, aí a porta fecha, você abre, vai pra outro e vai assim, a vida vai assim. A grande verdade, cada um aqui tem uma história. É claro. A gente pode contar. Pode contar, todo mundo já contou. Eu pedi demissão. Eu fui mandado embora da forma mais improvável possível, porque teve que vir uma autorização do exterior pra eu ser mandado embora, porque não tinha motivo pra me mandar embora. E eu pedi as contas. E aí eles não tinham como mandar embora. Eles podiam aceitar a minha demissão. E Deus providenciou e me mandaram. E eu saí, vivi as crises que cada um vive, financeira, tudo. Mas hoje eu tenho plena consciência, né, disso. Me sinto bem, me sinto feliz, me sinto realizado, mesmo não ganhando dinheiro, entendeu? E eu acho que isso não é importante, o foco não é o dinheiro. O Ari falou isso, várias vezes eu já vi o Ari falando isso lá no JV, ou nos locais onde eu vejo o Ari pregar, tudo. Agora, o desafio maior que eu vejo é ser relevante, né, Ari? Agora que a gente está com a missão, somos missionários, tudo. Vocês na área digital, ele lá no Uruguai, eu na área de juventude, o Ari aí lutando pela igreja, né? Como ser relevante? Essa é a pergunta que eu faço. Qual é a percepção que você tem disso? Carpenter. Uma missão relevante hoje para a igreja. O que é uma missão relevante? Você que teve essa experiência transcultural, você rompeu... né? Você está tendo, você rompeu algumas barreiras. O que você teria para dizer, já que a gente está num evento de relevância? Jesus mandou a gente ser sal, disse que a gente é sal. E ser relevante pra mim é encarnar isso, encarnar a mensagem e dar sabor ao mundo, fazer diferença. O sal é diferente, sal da terra, ele é diferente. Você jogar um punhado de sal na terra, vai ver que o sal é diferente. Por quê? Porque a essência do sal é diferente. Então, ser relevante é uma coisa que parte do teu interior. É você manifestar a presença de Jesus na sua vida. Por exemplo, em Montevidéu, eu estou ali orando e dizendo, Deus, aonde Jesus iria aqui? Onde Jesus iria? Então tem lá um bairro, que é um bairro onde centros de candomblé, que é candombe lá, são mais intensos lá, onde fica esses centros. E a gente está sonhando em começar um trabalho lá. Alguém virou para mim e disse, você é maluco, rapaz, vai mexer em casa de marimbondo? Mas Jesus iria lá, cara. Jesus iria lá. Jesus ia descer lá, ia chegar, ia falar, ia conversar com o povo, entendeu? Esse lance. Então, ser relevante é seguir os passos de Jesus. É imitar Jesus. A
Ali, eu recebi uma tweetada aqui, pedi pra perguntar pra você. Foi o Guto Pagiossi. Como ser relevante no mundo em que nada mais tem valor? E aí eu quero completar essa pergunta também. Além disso, quais são os desafios que você enxerga pra igreja brasileira hoje na área de missões pra conseguir ser relevante? Bom, ser relevante numa época em que nada mais tem valor, a primeira coisa é você ser um cara de valor. Ser um cara que as pessoas querem por perto, um cara que faz bem pras pessoas, que as pessoas, quando cruzam com você, saem melhores do que estavam, se sentem animadas pra vida, com coragem pra continuar, com força pra fazer o que tem de fazer, com mais fé em Deus, com mais amor ao próximo, com mais amor ao necessitado, com mais amor aos seus filhos, mais amor à sua esposa, ao seu esposo. Então seja um cara de valor. Cara que faz as pessoas perceberem que a vida tem gosto, que viver é legal, que ajudar as pessoas é joia, ser amigo é legal, que vale a pena estar com o outro, abençoar, que é muito melhor abençoar do que ficar praguejando, que é legal ser grato, ver as coisas belas da vida, saber apreciar o que é bonito, o que é belo, e valorizar e colaborar com o planeta, salvar o planeta, ajudar as pessoas que estão aí desesperadas a terem um rumo na vida, socorrer os que estão em situação de rua. Seja um cara de valor. Agora, o grande desafio da igreja hoje, na minha opinião, é primeiro ajudar o Brasil a ter integridade. Então, estamos vivendo num país em que você não consegue mais acreditar no juiz, não consegue acreditar mais nos caras do Supremo Tribunal Federal, no ministro, no presidente, no governador. Você não acredita no que os caras falam, você acha que nada, não tem nada a ver. Esses caras são tudo mentiroso. Então vamos ser verdadeiro. Vamos a gente começar a só dizer o que é mesmo, a dizer o que a gente pensa, o que a gente é, o que está acontecendo. Vamos começar a ser verdadeiro. Segundo, vamos começar a protestar quando a gente vê que um negócio é falso. Porque o grande problema é o seguinte, a gente vê e não fala nada. Não se conforme. Não se conforme. Grita, berra, diz que está errado, não quero saber. Você é ministro, então se porta como ministro. Você é juiz, então seja justo. Qual é? Não quero saber, vocês têm de dar conta do que vocês estão fazendo. Então a igreja tem de cobrar essa integridade e tem de ter essa integridade. E assim, tá cheio de mau pastor pilantra, denuncia. Fala pro pastor, eu vou denunciar você não é pastor coisa nenhuma, você tá sendo um pilantra, safado, pode sair desse lugar, denuncia, não se conforme. Só reclamar e falar mal não adianta nada, né? Seja um inconformado. Não se conforme. Então essa é a coisa. Outra coisa, da identidade. Esse país é um país sem identidade. Vamos ter uma identidade, gente que tem um som legal, um esporte legal e uma vida legal. Uma vida de abençoar os outros, de ajudar os outros, de ser amistoso, de ser coerente. Então, tudo que a gente precisa na vida é viver de modo que a vida seja uma coisa decente. Isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a forma como a gente reage à vida e os projetos que a gente tem como ser humano e a forma como a gente trata o outro ser humano que cruza com a gente. Caramba, hein? Claro que tem. A gente tava falando um pouco do Uruguai, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco da situação que você encontrou. Faz quanto tempo que você está lá? Eu tô há 5 meses. 5 meses. Direto lá, vivendo, né? Já dá pra ter uma noção da realidade. Já aprendeu a falar espanhol? Mais ou menos, né? Um pouquinho. É muito diferente a realidade, falando de igreja, a realidade da igreja brasileira. Totalmente diferente. O Uruguai é um país lindo. Montevidéu é a capital e também um departamento. O Uruguai é dividido em 19. Departamento é o estado. Exatamente. 19 departamentos. Exato. Montevidéu, 20 quilômetros, você atravessa a cidade. Pequeno? Só que metade da população mora na capital. Tem 3 milhões de habitantes. Deve ter uns 6 milhões de vacas, de bois. 3 milhões agrário, né? Totalmente agrário. Você só tem 20 quilômetros de ponta a ponta de cidade. O resto é uma cidadezinha ali, outra cidadezinha ali. 1.600.000 habitantes moram em Montevidéu. Entendeu? Então, agora... O país tem 3 milhões. 3 milhões. 1 milhão e 600 está em Montevidéu. Em Montevidéu. Mais da metade. Eu entendi mesmo. Em Montevidéu, 20 km
quilômetros você atravessa a cidade? 20 E quilômetros. me corrija se eu estiver errado. Ele tem uma grande faixa, né, territorial. Extensão territorial é grande, uma concentração na capital. Por isso que é um país. Ele é quase do tamanho do Rio Grande do Sul, um pouquinho menor. Mas É grande. É grande, entendeu? Então, mas o que acontece? Aquela concentração, né? E aí você tem 35% da população de ateus. Gente declaradamente não crê em nada. Não crê em Deus, não crê em nada, não crê em nada. Os caras falam, estão falando besteira? Estão falando besteira, que eles não sabem nem o que estão falando, mas... E é verdade que é o país menos cristão da América do Sul? É o país menos evangelizado da América do Sul, é o país com maior índice de suicídio da América do Sul. Olha só. E é o país com a maior média de idade da América do Sul. Nossa. Tá? E fala outra 40 cidade do Uruguai. Rivera, que é a fronteira com o Brasil. Aí há um avivamento. 10% da população de Rivera é evangélica. É o lugar, por causa da influência do Brasil. É o lugar que mais tem evangélico. Exatamente. É o departamento e a cidade mais evangelizada. E aí você vê Passo de los Toros, você vê Colônia, que fica perto de Sacramento, que fica mais perto de Buenos Aires. Você vê Punta del Este, que vocês devem conhecer. Conheço. Né? Punta del Este é Uruguai? Punta del Este, Uruguai. 0,8 de evangélicos. Lá é bem conhecido é uma cidade litorânea, né, também, e tem um cassino lá, super famoso lá. Tá. Gente rica, né? É um balneário, né, é um balneário. Mas é pra milionário mesmo. É pra milionário mesmo. Uma curiosidade, um hambúrguer custa R$25, né, Punta del Este. É um hambúrguer caprichado, mas... É R$25. Tem que ser muito caprichado. E você tá trabalhando em... Mas você vai me levar lá, né? Vai levar. Não, em que área? Bom, a gente chegou, eu cheguei com 13 malas. Nossa. E sem hotel. Isso porque 10 eram da minha mulher e da minha filha, só 3 minhas. Só roupa. E nós fomos para um hotel, assim, não tinha reserva. Fomos buscamos um hotel. E a nossa intenção era o seguinte: em uma semana a gente alugar um apartamento. Só que a gente não sabia que precisava de fiador, ou então de uma empresa que garante lá, estrangeiro. E aí a gente orou e tal, e um cara aceitou o depósito. Simplesmente o cara disse: não, teve um missionário aqui brasileiro e ele pagou direitinho, então eu vou aceitar. Vocês chegaram lá sem... Ainda bem, né? E aí a gente fez o depósito e alugou, e os uruguaios ficaram, que são muito pessimistas, é um pouco pessimista por natureza. É intrínseco. Aí eu pergunto, por quê? Eu fico perguntando, tentando, né, de alguma forma, com delicadeza e educação, mas fico tentando sacar qual é desse pessimismo. E alguém já me disse, tem a ver com o clima. Aí eu fui pensar nessa coisa, tem a ver com o clima? Céu o cinza? Inverno, não, até o céu é lindo, mas o clima, o vento, 0 grau e o céu sem nenhuma nuvem. Tá. É uma área de transição, né? Então você vê ali 7 meses de inverno, 2 meses de verão. Então tudo que eles esperam para eles é ruim. Então o que vem pela frente é ruim. É a fase mais ruim do ano, é pior do ano, né? Esse pessimismo vai tomando conta. Eles são realmente, eles não têm essa... Eles se encantam conosco. Porque eles olham os brasileiros, poxa, você... Eu lembro, em fevereiro, caso até folclórico, eu tava na Rambla é a avenida aqui da Beira Rio, né? Vinham uns meninos com uma bola, né? Eu disse assim, vou fazer um contato de primeiro grau, né? Aí, na cá, futebolzinho. a pelota. Aí ele rolou a bola assim, aí ficou fácil. Eu suspendi, batei no peito, ela colou no peito, aí eu segurei. Aí eles acharam que eu era jogador profissional, aí me sacaram, é jogador? Eu disse, não. É brasileiro? Eu disse, sim. É maconheiro? Eu disse, não. Não lhe gusta chupar marihuana? Eu disse, não. Eu sou missioneiro. E aí depois eu tenho um relaxamento. Uma polícia passa e não pega você se você estiver fumando uma maconha, né? E a questão da sexualidade agora, eles estão lutando lá
para aprovar o casamento gay, então campanha, botam buzz door, um beijo é só um beijo, bota homem lá se beijando e mulher se beijando e campanha mesmo aberta. E eles se orgulham disso, de serem um país mais humanizado, serem um país mais evoluído culturalmente e intelectualmente. E a gente precisa realmente buscar essa relevância da igreja, né? É uma evolução que leva ao suicídio. Sem dúvida. Você vê, né? E estão se matando, né? E como é a igreja evangélica lá, a expressão, como é que é? A Ari esteve lá já, não mudou muito a realidade, né? A Ari conhece lá, não foi agora, foi há um tempo atrás, e ele me avisou, rapaz, lá é difícil. Eu disse assim, é difícil mesmo. A igreja evangélica, ela tá falando, nós estamos falando de 2% dessa população. Então nós estamos falando da igreja que tem maior número de pessoas, tem 200 membros. E sempre voltado assim para a questão pessoal. Eles ainda não descobriram, tem pouca liderança, tem pouca mensagem, gente que pensa, gente que sente e avalie qual é a atuação da igreja, cada um mais no seu ambiente, na sua denominação, bem separado. A gente não tem um órgão que promova esse tipo de comunhão necessária, essencial para o crescimento e para a promoção da unidade, né? Você está me dizendo aqui que é um campo missionário. É um campo missionário, com certeza. A predominância de ateus? 35%. 35%. Né? E depois? Católicos nominais. Dizem que é 45%, mas... Você não vê isso? Não vê isso, não vê. As igrejas são fechadas. Igrejas evangélicas fazem o seu culto com a porta fechada. É incrível. Ah, é? Mas incrível. Por quê? Pra se excluir? Não, porque é foro íntimo, é questão pessoal ser evangélico. Você não evangeliza, ela não tem uma coisa de evangelização. Entendi. Você não chama alguém para ir à igreja. A pessoa diz, não, por favor, não, você lá, entendeu? E aí há um espaço, um vácuo. Eles estão saindo do ateísmo para o esoterismo. Eles estão em busca de alguma coisa. Estão em busca, óbvio. O homem está em busca sempre. Sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para o Ari. Ari, diante desse quadro, que serviram como pano de fundo, e aproveitando aquilo que a gente falou no início dessas crises, o que você pode deixar de palavra, principalmente para o público jovem, que sofre essa crise de ter que servir a Deus, sabendo que a gente tem uma realidade como a do Uruguai? O que você pode falar para essa galera que está nessa situação, vou ou não vou, como é que eu faço, como é que eu posso ajudar, de que forma, viver algo mais prático assim, dentro do cenário de missões? Bom, primeiro você pode ajudar entrando em contato com gente que está em missões e perguntando pro cara como é que eu posso ser útil para você, como é que eu posso te ajudar. Quer dizer, porque antes mesmo de você pensar, não, o que eu vou fazer, você tem de perguntar para quem tá do seu lado e tá fazendo. Escuta, você tá aí, você tá fazendo, você tá botando a sua vida nesse negócio, no que eu posso te ajudar? No mínimo você pode falar com Deus para ajudar o cara, no mínimo. Você pode colaborar financeiramente, você pode dar parte do seu tempo, você pode fazer um montão de coisa. Então, o primeiro envolvimento mesmo, quem realmente se envolve com missão, primeiramente se envolve com alguém que está fazendo alguma coisa. Escuta, você está fazendo alguma coisa, está ajudando crianças, está indo para o Uruguai, o que eu posso fazer? Essa é a primeira coisa que eu ia dizer. Não fica assistindo, pelo amor de Deus, não fica assistindo de longe, não fica só colecionando notícia, não. Chega junto. Entre em contato com o cara, pergunta o que dá pra fazer. Posso te ajudar em alguma coisa? Você tá precisando do quê? Onde eu posso ser mais útil? Depois, acompanha o que tá acontecendo, percebe, e aí, quem sabe, no meio dessa percepção do que tá acontecendo, nasça uma outra, que é do próprio Deus falando com você. Escuta, veste essa camisa aí. Entendeu? Mas eu não acredito em gente que se envolva com Deus sem se envolver com gente. Entendeu? Porque senão fica aquela religiosidade vertical, né? O cara sabe tudo de Deus, igual o mestre da lei que falou com Jesus, sabia tudo de Deus e não sabia nada de gente. Logo não sabe nada de Deus. Entendeu? Então se envolve, pergunta, vai lá, junta as forças, é isso aí. O Ari foi meu professor no seminário. Um dia ele falou sobre uma perspectiva missionária, e ele falava da situação do Brasil no cenário mundial de missões.
que o Brasil, ele chegou como aquele cavalo do Grande Prêmio, que agora eu esqueci o nome, que vai correr por fora e vai ganhar de todo mundo. Azarão. Mas que ele tomou conta, ou então ele chegou, dentro do cenário mundial, depois disso ele foi considerado uma grande promessa, um grande celeiro. Essa foi a palavra que o Ari usou. Mas que parece que no decorrer da corrida, o Brasil, ele frustrou um pouco as expectativas mundiais em relação a missões. E eu acho que aqui no Brasil existe muita gente que pode fazer missões, não só transcultural, mas missões urbanas, missões. O que você tem, você como missionário, você que, como eu disse no começo, transpôs algumas barreiras. Sim, claro. O que você tem para dizer para esse público que talvez pode fazer isso? O cara que nunca teve essa percepção quando ele falou, puxa, eu posso fazer isso. Que aqui é um celeiro de missionários. O Brasil ainda pode ser um celeiro de missionários e retomar, não porque quer algum posto, algum cargo, algum título, nada, mas porque tem gente disponível. E Deus usa quem está disponível. Eu tenho a dizer que Deus continua chamando, que ouça a voz, que não fique olhando para a crise, será, como é que vai ser meu sustento, como é que é isso? Se você ouvir a voz, pode ir, que Deus garante. Pois é, não tem crise pra Deus, né? Não tem, cara. Ele vai garantir, é negócio dele, é lança de Deus. Então, caminha, cara. Essa questão do sustento pega um pouco pra nós nessa fase, mas a gente sempre pensa nisso. Se a Adri estiver no emprego, o sustento vem de Deus. Se a gente tá na missão, o sustento vem de Deus. Se o país tá em crise, o sustento vem de Deus, o mesmo Deus que não tá empregado, não tem crise, não tem nada, né? Deixa eu fazer uma pergunta para Ari, uma pergunta do Twitter aqui também, de um twitteiro aqui chamado Rodrigo Melo, né? Rodrigo Melo. Esse é dos nossos. Ele pediu pro Ari comentar alguma coisa sobre a questão do universalismo. Eu gostaria que fosse verdade, mas quem decide isso é Deus. Mas peraí, eu gostaria de saber o que é universalismo. Universalismo é a tese de que no final Deus vai salvar todo mundo. Aí o cara pergunta, o que você acha? Eu gostaria que fosse verdade, agora então, quem decide é Deus, né? Respondida a sua pergunta, Rodrigo. Seria uma maravilha, né? Mas, Deus tá brincando então, né? Ou a gente tá brincando. É verdade. Salvação é assunto para Deus. Nosso assunto é semear. Não tem nada. Nós não podemos nunca começar a julgar essa coisa aí. Salvação é assunto de Deus. Deixa Deus. Deixa esse negócio com Deus. Nós vamos semear. É semeadura. É semeador. Nós vamos sair a semear. Entendeu? Ele que vai escolher terra boa, vai fazer frutificar. É negócio com ele. Prega a palavra, meu irmão. Ouça a voz e abra a boca. É sempre bom ver um cara motivado com o que faz, pela missão, né? E a gente percebe isso em você. Legal. E aí, aproveitando esse gancho, já caminhando pros finalmente, pra perguntar o que eu acho. Eu queria pedir pra você, cara, pra deixar uma palavra pra esse povo. Os nossos ouvintes, essa galera que ouve a gente, já que você é um cara que a gente percebe essa paixão, né, na obra, na missão, tudo, é uma palavra de incentivo, de encorajamento aí, pessoal, praticar mais missão. Tem muita gente nesse momento que... Essas crises que a gente compartilhou aqui no começo, chamado, vocação... Tem muita gente que tá passando por isso hoje. Com certeza, e você foi um cara que rompeu isso daí. Então o que você poderia deixar pra falar, o que você poderia deixar pra galera falando a respeito disso, uma palavra de encorajamento? Primeiro, invista em sua vida como um todo. Passe pelas portas que Deus abrir. Não é receita de bolo, mas são coisas que são princípios que eu tenho vivido de forma muito assim pessoal. Não reclame por aquilo que você não tem, que Deus não deu. Agradeça o que tem. Né? Porque a gente fica, legal. Poxa, pois eu não tenho ainda, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Deus virou para Moisés e disse: o que você tem na mão? Tem uma vara. Eu tenho uma vara, mas ele vai usar isso para abrir o mar. Então, confie em Deus. A fonte da sua vida é o Senhor. Emprego não é fonte de vida, família não é fonte da vida. São coisas, são todos acessórios que Deus dá como plus pra gente viver uma vida gostosa. E Deus, como dá, tem o direito de tirar. A única coisa que Ele não tira de nós é a sua presença. Legal. Então é isso. E cara, se alguém quiser saber um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, alguém quiser entrar em contato, como é que pode ser feito isso daí? www.eduardocarpenter.com.
Olha só, que chique. Fizeram pra mim. Fizeram. E aí lá o pessoal vai poder ter informação sobre o seu trabalho. Isso, aí vai ter lá, Que a gente tá ótimo. querendo fazer em janeiro um projeto verão, entendeu? Ano que vem quer levar o Ari lá, vamos ver se dá, entendeu? Pra fazer um congresso de missões, passar a visão missionária pra igreja uruguaia. Legal. Né? Porque isso é importante. Nós temos um êxodo enorme de jovens que vão pra Europa trabalhar, entendeu? E se formam em medicina, vão pra Espanha. E a gente quer trabalhar com esses jovens a fim de que eles continuem indo, mas como missionários também, entendeu? Aham. Então, e eduardocarpenter@hotmail.com. Prazer. Que legal, prazer é nosso de ter vocês aqui com a gente. O Ari, eu gostaria que deixasse uma palavra para os nossos ouvintes. Sempre a palavra final, né? Vamos aproveitar. Considerações finais. Fala, guru. Diz aí, Ó, Guru. eu acabei de ler agora um tweet da Soninha Francini. Mostra por que a gente tem de fazer missão, por que a gente tem de invadir, atravessar as fronteiras. Na Sibéria, uma criança foi resgatada de uma casa por policiais. Os policiais entraram na casa e a criança veio correndo em direção aos policiais e saudou os policiais do mesmo jeito que os cães saúdam, porque ela foi abandonada pelos pais e pelos avós numa casa com cães e gatos. E toda forma de expressão que ela sabia é a expressão que ela aprendeu com os cães e com os gatos. Agora que ela foi resgatada, ela já está conseguindo brincar com as crianças, mas ainda não consegue falar. Por isso que a gente tem de falar de Deus. Por isso que a gente tem de falar de Jesus. Por isso que a gente tem de anunciar. Tá vendo? Isso é falta de Deus. Como é que pais e avós abandonam uma criança entre cães e gatos numa casa trancada, e sabe Deus quanto tempo? Porque a hora que os policiais chegaram, essa menina já estava reagindo como um animal. Tá vendo por que a gente tem de falar de Jesus? Por que a gente tem de anunciar Deus? Porque sem Deus os seres humanos mostram toda a maldade que a queda humana colocou no nosso coração. Por isso, envolva-se em missão, envolva-se como missionário, anuncia Jesus, fala para os caras que tem uma razão para viver e que a vida é mais do que o sofrimento que a gente vê, é a esperança que a gente pode semear. Fantástico. Muito bom, muito bom. Eu só fico imaginando como que a Francine escreveu tudo isso em 140 caracteres. Ela fez botou um link. Que é como usa o tweet, viu? Cara, tá bom mesmo. Chegou a vez do Rio de Janeiro lutar pela igreja. Em novembro de 2009, a cidade maravilhosa tem a oportunidade de participar de uma grande discussão para resgatar o sentido bíblico do termo igreja, com a participação de Ariovaldo Ramos. A igreja tem de ser um lugar onde todas as capacidades de todo mundo possam ser exercidas. Ed René Kivitz. Não exija sacrifício em nome da sua instituição, do povo de Deus. Ricardo Bitum. Agora você não tem mais a ética do trabalho, mas você tem a ética do consumo. Walter Ravara. Deus criou toda uma condição foi um grande facilitador. Ele falou: tô te colocando aqui, mas vou te dar condições para você ficar aqui. E você, juntos, lutando pela igreja. Participação musical Banda Crombie. De 26 a 28 de novembro, na primeira Igreja Batista do Recreio. Lutando pela igreja, porque Deus não tem um plano B. Inscreva-se www.irmãos.com/lutando.